Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a ciência. Amém, muito bem. Deus os abençoe. É muito bom poder estar com vocês pela primeira vez, como nós todos aqui, né? Pela primeira vez para juntos adorarmos a Deus e termos a revelação daquilo que Deus fez e está fazendo no nosso dia. Como Deus sempre trabalha com gente simples, e a mensagem parece que favorece, né? Você prega que é Zaqueu, é homem pequeno, e você pequeno aqui na frente, né? Aí, né? Aí eles falam, pronto, eles querem favorecer até eles, até no tamanho, né? Até nisso, quer favorecer até no tamanho. Mas é bom estar aqui para falar mais um pouquinho desta verdade. Eu quero ler a Bíblia em Gênesis 17, verso 9. Deus abençoe, irmão. É Luiz? Luiz Francisco. Deus abençoe com a família, né, por abrir a porta do lar para nós. O irmão Walter, que já tratou de nós também, bastante, né? Deu peixe, revelação, né, para nós. Isso é muito bom. E os demais irmãos e vocês que vieram para poder ouvir este culto, participar através da fé. Você crê. Eu creio que você não está aqui à toa, você crê. Pode que você ainda não é um dos nossos, mas você crê. Então, crendo pode se tornar em qualquer tempo, não é? Bem, vamos à leitura. Gênesis 17, verso 9. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Li certo aí, vocês encontraram? Parece que eu peguei o 17:5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Grande Criador, rogamos que o Senhor, neste momento, continue nos ajudando. Nenhum de nós podemos fazer coisa alguma sem ver o Senhor fazer. Mas quando vemos que o Senhor fez, nós fazemos igualmente. É tempo disto, Pai. Como esposa de Cristo, esposa do Cordeiro, nós estamos aqui confessando nossa fé, nossa crença, nosso amor, nossa dedicação
ao grande esposo Jesus Cristo, manifestado no último dia com um novo nome. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Tem coisas que a gente comenta e as pessoas sempre perguntam por que vocês não falam mais de Jesus do que de Brana. Vocês falam muito em Brana, certo? E se Deus não gostasse que falássemos em Brana, Ele não teria mandado. Nós falamos porque Deus enviou este homem ao mundo, e a pregação é feita, 3 homens vindo do céu, e um era Deus. Então eu não posso falar mal desse Deus. Que se eu não posso falar mal dos 2 homens, que são 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, muito menos posso falar mal de Deus. Se eu posso identificar os 2 homens, os 2 anjos, que Deus usou no século XX, eu também tenho que falar bem de Deus, porque os outros foram ungidos por Deus, mas um deles era Deus mesmo. Isso é o que nós aprendemos com o profeta. E eu quero fazer referência ao nome Brana, porque vou falar sobre sublime é o Pai. E sublime é o Pai é o significado dado pelos homens ao nome Brana. Né? E eu quero falar sobre 2 significados: o dos homens e o de Deus. Certo? Sublime é o Pai. E eu fico pensando como que as pessoas, vendo a verdade, sabendo o que é, crendo naquela pessoa, na mensagem daquela pessoa, pode ainda blasfemar daquele nome. Hoje o nome blasfemado não é Jesus. Jesus foi um nome de blasfêmia quando ele veio na terra. O nome de blasfêmia hoje, aquele nome que você blasfema, não é Jesus mais. Você nem pode blasfemar do nome Jesus mais. A blasfêmia agora está no nome Brana. Se você conhece a mensagem, se não conhece o significado, fica conhecendo. Brana quer dizer sublime é o Pai. Mas nós vamos muito além disto. Mas o que é o sublime? É o que é belo. Que nome belo. O que é sublime é o máximo da perfeição. Isto é o que é sublime. É belo, o máximo da perfeição. E como eu poderia falar mal do belo, que é o nome belo? Certo? E como eu poderia falar mal de um nome que é o máximo da perfeição? Então, quando fala mal, há uma blasfêmia. Quando você fala mal daquele nome, você está blasfemando. Então, se alguém pensa que seria hoje blasfemar do nome de Jesus, o irmão Brana mesmo diz na sua mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura 135, ele diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é blasfemar do que Deus está fazendo hoje. Era naquele dia que Deus estava manifestado. Não era naquele dia de Jesus. No dia de Jesus, você sabe que nem houve uma blasfêmia, porque ele diz que aquele que falasse contra, blasfemasse do Filho do Homem, era Jesus, seria perdoado. Então, pecaram, blasfemaram e foram perdoados.
Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoado nem no século de Jesus e nem agora. Então, o irmão Branham vem e mostra que a blasfêmia contra o Espírito Santo não foi no Pentecoste. Eu sempre preguei que foi no Pentecoste. Quando não tinha luz suficiente, eu pregava que era no Pentecoste. Blasfemar do Espírito Santo que caiu no dia de Pentecoste. Mas quando eu li a mensagem do William Branham, ele diz que é blasfemar do Espírito Santo hoje, o que ele está fazendo hoje. A revelação que o Espírito Santo está dando hoje. E a revelação que o Espírito Santo dá hoje não está no nome Jesus. A revelação dada hoje, que foi no século XX, está no nome Branham. Então, referindo ao nome, cada nome tem um significado, é muito bom. O Elvis tem um significado, né? O Rick tem um significado. O irmão Branham disse que é gato e rato, o significado. Agora, Branham é sublime ao Pai. É bom saber desse significado. Quantas vezes você ama mais o Elvis, o Rick, do que o Branham? Eles amam mais os nomes que têm significados malignos, animalescos, do que amar um nome que tem o significado do máximo da perfeição. Então, nós não estamos para lutar sobre um nome. É que esse nome tem significado grande. E desde o início que foi cantado, fala-se bem de Jesus, e foi cantado sobre o novo nome, e o irmão Rogério veio e falou sobre o novo nome, e eu já tinha tudo preparado sobre o novo nome. Então, tudo está no nome Branham. Entende? Tudo está aqui nesse nome Branham. Agora, eu digo alguma coisa, é que o significado dado pelos homens já é bonito. Sublime é o Pai. Então, o que é Branham? Sublime é o Pai. Como eu poderia falar mesmo do nome Branham contra o nome Branham, quando o próprio significado diz que ele é belo? Como eu posso falar que ele é feio? Que ele é o máximo da perfeição? Como eu posso falar que ele é do diabo? Isto é no natural. Os homens dão significado aos nomes, mas Deus também dá significado aos nomes. E nós temos que acompanhar muito mais. Se acompanhamos os homens e gostamos do significado dos nossos nomes, então vamos ver o significado que Deus dá para este nome, o qual nós chamamos Branham. Sublime é o Pai. Eu estava pensando em perfeição, como nós falamos ontem um pouco, sobre santidade. Eu estava pensando em perfeição. E Jesus disse, deixa eu ler, para mim já ir prosseguindo rápido. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. 5:48 de São Mateus. O que é Branham? Sublime é o Pai. O que é sublime? O máximo em perfeição. O que disse Jesus? Você precisa ser perfeito como o Pai é perfeito. Isso é tão bom, você saber dessas coisas. Vamos dizer que é tudo natural, mas é tão bom você saber. Eu sou perfeito como o Pai é perfeito, mas para eu saber como o Pai é perfeito, eu teria que ver onde o Pai estava. Aí eu vi o Pai no Filho. O Filho revelava o caráter do Pai. Nós, como filhos, revelamos o caráter do nosso Pai. Eu mesmo pareço muito com meu pai. Já morreu, então, à noite, fica até com medo. Então, parece com o Pai. E Jesus mostrou que Ele e o Pai é um só. E Ele disse que é para nós sermos perfeitos como o Pai Celestial. Ele diz também do Filho do Homem que está no céu e Ele estava ali na terra. Era Ele mesmo. Então, você vê um lugar onde você encontra uma
perfeição no filho, procura defeito nele. O defeito dele foi ter fome. Certo? E foi ali que Satanás chegou, tendo fome. Que defeito? Que você não pode nem julgá-lo. A fraqueza dele, de ter fome. Mas o único lugar que você encontra para poder... Deixa eu ver como que o pai é. Aí eu tenho que olhar no filho. Eu tenho que saber o que o pai é, mas eu não posso olhar no pai. O pai é espírito. Deus é espírito. Ele não é visto no céu, nem na terra, lugar nenhum. Mas Deus tem o filho, que é exatamente o que se desprendeu de seu seio para mostrar ele, Deus, para nós. Para mostrar perfeição, santidade. Nós temos um. Então, o filho, olha para o filho. Não são dois, o pai e o filho. Não, o pai é espírito. Você nunca o verá, mas quem me vê a mim, vê o pai. Esta foi a doutrina de William Branham, essa foi a doutrina de Jesus Cristo, esta foi a doutrina dos apóstolos e esta é a nossa doutrina. Não é quem me vê a mim e vê um pai à parte. Não. Quem me vê a mim, vê o pai. Por quê? Porque o pai não pode ser visto em outro lugar, porque o pai está no filho. O pai é espírito, ele está no filho. E ali está mostrando para nós a maneira de ser perfeito. Poderia ficar lutando, mas como que eu vou ser perfeito como o Pai Celestial? Ele é espírito, eu vou ser perfeito, eu nunca vou dar conta. Mas aí o Pai Celestial se fez carne. E ele foi chamado de Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é tudo, ele é príncipe, ele é filho, ele é Pai da eternidade. Ele é Deus forte, maravilhoso, conselheiro. Tudo, todos os predicados é dele. E aquilo ali é Deus. Então eu olho para o Filho Jesus, vou seguir seus passos. Eu quero ser perfeito como meu Pai. Então eu tenho que seguir os passos do Filho Jesus, que revelou o Pai para mim. O Pai estava nele, o Pai estava escondido nele. Então, que classe de vida ele teve? Que classe de ensinamento ele teve? Qual o seu testemunho? Tudo isso daí eu tenho que seguir. E eu vou ver que ali está o Pai. Sede vós perfeito. Ele não podia falar, você seja perfeito como eu sou. Mas sede vós perfeito como o Pai Celestial, vosso Pai que está nos céus. Sede vocês perfeitos. Isto é, se vocês são perfeitos como o Pai que está no céu, é porque vocês são filhos do Pai que está no céu, assim como também eu sou filho do Pai que está no céu. O Pai que é Espírito. Então, você tem que ser perfeito igual o Pai. E o Pai estava revelado ali numa carne. E aquele homem, todo mundo blasfemava dele, falava mal dele, e ser filho ilegítimo. Antes de José casar com Maria, ela já se encontrou grávida. E hoje não é tão problema para as pessoas, mas naquele tempo não podia acontecer isso. Estava totalmente errado, a mulher era apedrejada se ela se encontrasse grávida antes do casamento. E matava o homem também. Nós ia ter uma mortandade nesse tempo se existisse aquela lei. Mas a graça veio e ajudou nós tudo. A graça veio e pôs a mão sobre nós, tirou o juízo de sobre nós e nos deu uma maneira para poder chegar ao céu, ser perfeito como nosso Pai que está no céu. Mas tem alguém na terra te mostrando aquele tipo de perfeição. Tem um homem na terra. Você não vai ser perfeito como o Espírito Santo sem você vê-lo. Mas você vai ser perfeito como o Espírito Santo está operando no homem no dia que você vive. Aquele homem é o exemplo. Jesus foi o nosso exemplo. Quem quer ser perfeito como Jesus falou, perfeito como o Pai que está nos céus, você tem que ser como Jesus. Eu tenho que ser como Jesus. Para começar, ele foi nascido como? Obra
e graça do Espírito Santo. Eu não posso ser perfeito como meu Pai Celestial sem ter o nascimento que Jesus teve. Ele teve esse nascimento virginal. E eu não preciso ter ele virginal. Eu tenho esse nascimento quando eu ouço a sua palavra. Eu creio na sua mensagem. Então eu vou nascer da sua palavra, da sua mensagem. Vou nascer do seu espírito. Então eu sou igual a Jesus e sou perfeito como meu Pai que está no céu, porque eu nasci na imperfeição do meu Pai que está na terra. Mas o segundo nascimento, eu nasci da perfeição do meu Pai que está no céu. Do meu Pai que está na terra, eu nasci igual, veio o caráter de Adão depois do pecado. Mas nascendo e parecendo com meu Pai Celestial, sendo perfeito igual ao meu Pai Celestial, eu vim como segundo Adão. Jesus Cristo, que veio por obra e graça do Espírito Santo, e não se maculou. Agora você pode pensar, mas eu já fui maculado tantas vezes. Isso foi no seu corpo. Você deve ver que depois que você nasceu do Espírito de Deus, então você não vai macular-se mais. A gente sempre tem que ter um princípio aqui na terra. Porque eu tenho um princípio e eu tenho um fim. Por que eu não tenho um princípio nas coisas celestiais, quando aqui na terra eu devo ter um lugar? Irmão Brana mostrou, você tem que ter como uma estaca onde você começou. E dali para frente, a sua vida tem que ser diferente. Não pode ser como era antes. Porque você está caminhando agora na perfeição do seu Pai que está no céu. E o Pai que está no céu deu um exemplo para você na terra, tendo um corpo gerado pelo Espírito Santo, e que aquilo estava indicando que um dia eu teria que crer e nascer de novo, como Jesus deu essa mensagem a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. E se voltar ao ventre materno, Nicodemos, você vai nascer um homem igual você, é o pior. Porque cada vez que nasce um gera um, vai piorando as gerações. Vai enfraquecendo mais. Você tem que nascer, é da água e do Espírito. Já mostrou um outro nascimento. Agora, nós tivemos esse nascimento. Se for fazer assim, nós vamos ter que passar por todos os nascimentos. Para você ver, você nasceu do natural, nasceu do espiritual, Jesus Cristo, e depois chega William Branham e diz: você precisa nascer de novo da mensagem. Três vezes, outra vez. Eu já nasci uma vez, nasci em pecado. A segunda vez, nasci de Cristo, do Espírito. A terceira vez, nasci da mensagem do profeta. Tem alguma coisa a ver? Tem, porque aquilo que estava escondido durante 2 milênios, que nós não podíamos ver, foi revelado, foi manifestado em um homem, também nesse dia final, que se fosse para nós podermos ver quem é o nosso exemplo hoje. Tem hora que é difícil. Quem é o exemplo de casa? Quem é o exemplo da família? Se o pai de família não servir para ser o exemplo, ele não serve para ser cabeça, ele não serve para ser esposo, porque ele tem que dar exemplo em primeiro lugar. Ele é o exemplo da família. Você e sua mulher em casa, os filhos vão nascendo, vão crescendo, e eles começam a ver o exemplo de quem? É dos pais. Então, eles estão vendo os exemplos dos pais. E nós devemos mostrar isso para nossos filhos. Assim deveria ser cada um de nós pastor. Porque aí tem um pastor, ele tem que dar exemplo para o rebanho. Se o pastor é um mentiroso, o rebanho também vai ser. Se o pastor é um adúltero, o rebanho também vai. Tem muitos que acompanham isso. Tem muitos que acompanham. É só ver aquela fraqueza.
Não, mas ali tem milagre, ali tem sinais. E tem, então, comigo também não tem problema. É o exemplo. Está dando mau exemplo. Então, a gente tem um nascimento natural, tem um nascimento espiritual e tem um nascimento da mensagem do dia. Então, aí é tempo de eu dar exemplo. E para isso eu sou rude. Se eu dou exemplo, aí quem manda aqui sou eu. Quem governa esta casa sou eu. Porque sou eu que dou exemplo. Eu dou exemplo de pai, eu dou exemplo de pastor. Deus dá o exemplo de cabeça, de pai, de pastor, de sumo pastor. Ele dá exemplo, então nós temos que acompanhar seus passos. Se nós damos exemplo, então o povo vai acompanhar nossos passos. Se o pastor dá exemplo, a igreja vai acompanhar aqueles passos. Se o pai de família dar exemplo, então os filhos, a esposa, vai acompanhar aqueles passos. Agora, tanto a igreja, como o pai de família, como os filhos, você sabe o que é colocar cada um no seu lugar? O que Deus veio fazer através do irmão Brana, veio colocar nós como filhos no lugar, na posição, como Josué fez. Ele posicionou o povo na terra. O que veio fazer o irmão Brana? Veio posicionar os filhos de Deus no corpo de Cristo. O que faz a mensagem hoje é posicionar o povo nesse corpo de Cristo, como Brana posicionou. Eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que repetir a mesma pregação para posicionar. E aqueles birrentos, aqueles que não querem me ouvir, têm que ir embora. Se você não me atende, então sai debaixo do meu telhado. Não é eu que tenho que sair. Amém. Exemplo. É novo nome. Para que isso tudo? 125 sementes, as sementes não eram da palha. Note, a igreja é tão carnal, se alimenta de carniça mundana, coisas mortas do mundo, tal como abutre. Agora, eu não vou deixar um filho meu que alimenta como abutre me dominar. Eu não vou deixar um membro que alimenta como abutre de carniças do mundo dominar meu ministério. E Deus não vai deixar nenhum chamado filho que está na igreja, mas que alimenta como abutre de carniças do mundo, ficar atrapalhando a igreja. Ele diz, você vai ter que mostrar suas cores a qualquer dia. A política da igreja, eles não permitem ao Espírito Santo enviar a um homem a uma igreja. Eles não permitem. Eles permitem o seminário levantar um homem, apoiar um homem, mas eles não permitem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a mensagem da hora. Amém. O Espírito Santo pega um homem e posiciona aquele homem, e eu e você temos que ouvir aquele homem, temos que ir atrás dele. Amém. É o Espírito Santo posicionando. O diabo posiciona também o seu homem, e a igreja tem ido atrás dele. Você sabe que a igreja crê num homem só. Não preciso nem falar o nome. A igreja crê num homem só. E a esposa de Cristo também é governada um homem só. Foi Brana que fez isto. E cada vez que Deus opera, Ele faz através de um homem só. E os demais ouvem. Você vê o bispo, o arcebispo, o cardeal, tudo tem que escutar o Papa. Fala um diferente que o Papa põe para correr. E você sabe que esta maneira não é a maneira de Deus. Essa é a maneira do homem. Mas Deus já tinha em mente estabelecer sua igreja com o Espírito Santo no homem. Era o Espírito Santo em Pedro. Eu te dou a chave do reino do céu. Aquele que você abrir está aberto, e para quem você fechar está fechado. Deus já tinha isso. A igreja pegou aquilo para ela.
Mas foi o Espírito Santo quem fez isso no princípio, então você vai ter que ver os dois lados. Tem o lado da igreja e tem o lado de Deus. Tem o lado da igreja que ela crê num homem santo, e tem o lado da igreja, da noiva de Cristo, de Deus, do seu profeta, que a igreja crê também num homem onde o Espírito Santo está. Aí eu volto para a família. A família tem que ver em nós exemplo. A família tem que ver em nós exemplo. A igreja tem que ver no pastor local exemplo. Não é que ele só tem caráter, não. Não, ele não sai da palavra. A palavra do dia. Eles têm esse negócio que eles não saem da palavra, mas eles estão na palavra de outra era. Aquela já apodreceu. Eles estão trazendo o movimento pentecostal para dentro da mensagem, quando o irmão Brana pregou que aquilo já morreu, já apodreceu, já faz mais de 50 anos. Ele diz em 1957, foi o último avivamento que a América sofreu. E eles querem trazer este avivamento, o avivamento que teve em 1900. Eles querem trazer hoje para dentro da igreja. Não, isso foi ontem. Deus tem o seu avivamento cada tempo. Cada tempo que ele levanta um homem, ele tem o seu avivamento. Cada tempo que ele tem sua igreja, que são os chamados fora. Se você for chamado fora, Deus tem um aqui do lado de fora para poder dar uma coisa para você. O ceguinho de nascença, ele foi tirado, ele foi chamado fora. O pai dele não era igreja, a mãe dele não era igreja, mas o ceguinho de nascença era igreja. Porque ele foi chamado fora da igreja, foi chamado fora do lar. Isso que é igreja. Nós somos a verdadeira igreja, chamado, tirado, fora das denominações, fora até do povo, da mensagem. Aleluia. A eles agradam o mundo. Eles são abutres como o mundo. São vagos, são moles, comprometedores. Tem hora que a coisa pesa. Uma vez eu disse para um pai, você está mole. Esse é o da igreja. O pastor é mole. O pai de família é mole. Todos dentro da nossa casa vivem sob nossa orientação. O lar tem que ter um homem, o lar tem que ter um cabeça. E eu sempre digo, não é o filho mais velho que chega e diz, agora é eu que mando. Não. Depois que o pai morrer, é a mãe que vai governar aquela casa. Enquanto o pai está vivo, o filho mais velho, barbado, tem que respeitar o velho. Tem que ouvir a decisão do velho, não dizer, já caducou, não. Tem que ouvir o velho, tem que ouvir o que ele decide. A família procura o pai de família, a esposa procura o esposo. Como vamos fazer, querido? Temos que fazer algo aqui bem, amor, como você chama, ou chama pelo nome, não importa. Mas vamos fazer, aquilo está em comum acordo, mas tem que procurar aquele homem. Ele está um caco, mas você tem que procurar ele. Ele ainda é o cabeça daquela casa. Ele é o cabeça de família. O filho não tem que dar ordem. Você quer dar ordem, vai casar. E vai arrumar casa para você morar. Filho não vai dar ordem na minha casa. Eu sempre digo, quem casa, quer casa. E tem que sair da minha casa. Você vai, arruma uma casa para você. Cria seus filhos. Oriente seus filhos. Lá você pode mandar. Lá você pode fazer o que você quiser na sua casa, porque não é na minha. Na minha, você tem que ouvir eu. Na minha, você vai ter que ouvir minha decisão. Na casa de Deus, você tem que ouvir a decisão de Deus. Agora nós chegamos aqui uns marmanjões barbados,
E queremos dizer ao pai de família, a Deus, o que fazer. Ele diz, ó, saia, senhor abutre. Aqui é para filho. Filho respeita pai, respeita mãe. Filho recebe orientação. É assim que é a casa, é assim que é o lar, é assim que é a igreja. Tem exemplo? Tem. Então, não vamos ser moles. Tem hora que, não é brutos, não. Não vamos ser mole. Chama numa boa, filho. Tudo bem o que você pensa. Mas aqui papai quer assim. Ah, mas não. Cala a boca. Aqui é o pai que manda. O pai ainda está vivo. É difícil colocar uma casa em ordem hoje. É difícil com essa meninada pervertida. Com esses filhos pervertidos e desobedientes que nós temos. Você tem que saber que eu também tenho. Eu não prego uma coisa para chocar na sua cabeça, não. Eu prego porque eu sei daí. E se eu não tiver uma experiência com aquilo, eu não posso pregar para você. Eu tenho que sofrer aquela experiência primeiro, para depois pregar para você. Então, eu gosto de ver o irmão Brana dizer, olha, são vagos, são moles, comprometedores. Vocês me desculpem, mas tem hora que nós precisamos do salário dos filhos para poder ajudar em tudo e nos comprometemos com eles. Eu dou isso para o senhor, eu dou aquilo para a senhora, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu tenho direito. Não, você faz como filho. Eu vivi meu tempo de filho na casa do meu pai e eu dei todo o meu salário para o meu pai. Eu pedia para ele, o senhor me dá 10% de dízimo, que eu tenho que dar na igreja. E 10% para me investir. E o serão que eu fizer é meu. Pronto. Os meus filhos, já criei diferente, fica tudo para vocês. E ainda pego o meu. Certo? Então depois, não queira me orientar. Não queira tomar parte no meu pedaço. Aqui é meu. Isso daqui é meu. Tira a sua mão suja do meu lar. Isso aqui é meu. Deus constrói uma igreja. E Ele não depende de ninguém. Por isso Ele pode falar, Ele pode colocar nós no lugar. Ele pegou Josué e disse, olha, Adão, você vai ficar para lá. Efraim, e tribos idólatras ainda. Depois chegaria a ser idólatras. Faz isso, faz aquilo. Gade, você vai cuidar disso daqui, vai cuidar do gado. Efraim, você vai plantar grãos. Cada um no seu lugar. Agora se chega assim, não, aqui, eu quero ficar é aqui. Você quer ficar aqui? Não. Eu mando aqui, mas manda aqui não. Aqui você não manda não, aqui é o velho que manda. Aqui é o pai que manda, é a mãe que manda, e a mãe tem que aprender a colocar ao lado do marido e não dos filhos. Porque muitas vezes os pais vivem bem, ele e a mulher, marido e mulher vivem bem enquanto os filhos são pequenos, mas depois que cresce, que os filhos têm um salário, compra a mãe e diz, ó velho, mãe, deixa o velho embora, eu cuido da senhora. E você vai na ideia dele para você ver que ele vai deixar você passar fome. Porque ele não tem responsabilidade, ele não tem amor no pai. A gente sabe que o povo faz isso. Mas também não quero me comprometer. Isto é o que é. Tem visto você alguma vez uma águia comprometer? E uma águia, você olha assim, ela é imponente. Ela não é que... Não. A águia, você olha nela, ela fica parada assim, ela vê o passado, o presente, o futuro, ela vê, isso é águia. O pai é uma águia. O pai é uma águia, a mãe é uma águia, o pastor é uma águia, os crentes têm que ser águias.
Tem visto você alguma águia comprometer? Não, senhor. Ela não se compromete. Tampouco um cristão genuíno. Ele não é mole. Ele caçará até que ele encontre. Amém, Senhor. Ajuda, meu Deus. Deixa ele caçar até ele encontrar. Tem uns que ficam assim, aquelas aguiazinhas, a vida inteira em casa, biquinho aberto. Quantos anos? 20 anos. Biquinho aberto. Papai, pode comer aqui. Lá vem. Papai rasgou com o bico. E traz aqui, traz. E você, filha? 25 anos. Bom, se está solteiro, tudo bem. Mas a vida inteira, espera lá, a vida inteira. Não vai rasgar com o bico? É uma águia. Se ensina os filhos a isto, a rasgar com o bico, a trabalhar, a trazer o pão para dentro de casa, a fazer nem se for para a sua própria existência, para a sua própria vida. Você vê o povo de hoje, mocinhos, mocinhas, se você vê o salário deles, eles trabalham um mês inteiro para comprar um tênis, um par de tênis. Eu compraria 10. Mas os meus 10 não servem para ele, porque ele é um filho moderno. E se ele não tiver uma marca moderna, que os outros olhem na marca, e não sabe que ele não ganha nem aquilo para comprar o tênis. Agora tem gente que me escuta e fala, pastor, o que você tem a ver com isso? Nada. Você compra tênis do preço que você quer. A questão é que eu estou dizendo que as pessoas não têm equilíbrio naquilo que ganha e naquilo que vai gastar. O pai de família já tem. O pai de família tem experiência, mas o adolescente não tem. O adolescente não tem aquela experiência, então eles gastam à vontade, eles fazem o que eles querem com o salário dele, depois ainda corre. Papai, me socorre. E o papai tem que socorrer. Ou ficou uma conta para trás, cadê o dinheiro? Acabou. Tirou o dízimo, nem dízimo, nada. Não pagou o dízimo também? Ele caçará até que ele o encontre. Deixa ele. Fica 20 minutos no banheiro. Só tomando banho mesmo. O chuveiro. Outra meia hora, 40 minutos. Vem cá, filho, você vai pagar a água e a luz para mim. Seu salário. Pagar a água e a luz para mim. Por quê, pai? Você, 30 minutos no banheiro, 40 minutos. Eu e sua mãe, com 10 minutos, a gente vai lá e toma um banho, porque é o banho do normal. Do normal. 10 minutos. Aí vai lá, não, mas eu estou aqui. Tá, então você fica aí. Mas você vai pagar a água, vai pagar a luz. Não. Por onde eles passam, largam tudo aceso. Não tem a mínima preocupação. Aí o velho é nojento, o velho é chato. Por quê? Por que vocês não apagam a luz quando você sai do quarto? Saiu do banheiro, deixou a luz acesa. Eles nem estão aí. Põe eles para pagar. Mas hoje eles não obedecem mesmo, não pagam nada não. Nós vimos só para gastar. E sabe o que eles dizem? Eu não pedi para vir ao mundo. Tem muitos crentes que é assim, sim, mas conosco é diferente, a gente fica assim, Pai celestial, não pesa a mão sobre o meu filho e minha filha, não. Eles são desobedientes mesmo, a sua palavra diz que não é boa coisa, mas pelo meu amor a eles, não pesa a mão sobre eles, não. Mas agora quando você está na igreja, você é um filho de Deus, um lambão, que faz a coisa errada, e depois ainda quer achar que tem razão, filho, mas Deus te passa a perna logo. É pai, quer criar filhos. Deixa esses meninos brutos, deixa eles ir servir o governo para você ver. Para o tenente dar uns tapas no pé do ouvido deles lá. Deixa eles se arrastar com a barriga no barro, passar debaixo de cerca, onde não cabe, não rela aí não, rapaz. Não. Mas
vida boa. Vida boa. Não aprende mesmo, não vão aprender. É a era que nós estamos vivendo. E o povo está assim, Senhor, me abençoa, é só vida boa. Mas deixa Deus te pegar e mandar você arrastar a barriga e passar debaixo da cerca, lá no brejo. A coisa muda. Tem muitos rapazinhos que melhora de vida, melhora de natureza. Porque chega lá, chegou com o sapato todo sujo, chegou com a bota, né? Toda suja. O sargento já dá um jeito nele logo. Já dá um castigo. Você vai lavar os banheiros hoje. Nunca fez isso para a mamãe, mas para o sargento ele vai fazer. Ou faz, ou fica mais de castigo, ou apanha. A coisa é, os filhos querem mandar. Eles crescem, ele quer mandar em casa. E depois que casam também, cada um na sua casa. Não pode vir mandar na minha mais. Não, na sua casa. Eu falo para minhas filhas, casou, fica para lá. Fica para lá. Fulano, tá mal. Não, quando vocês namoravam, você dizia que não tinha homem igual a ele. Aguenta ele agora. Mas eu amo, você me desobedecia por causa dele, agora continua. Continua, ela fica quietinha por lá. Aí eu vou voltar. Não tem retorno. Casamento, você saiu, fica lá. Agora, nós ficamos, vem cá, filhinha, é a filhinha do papai. A filhinha do papai. A mamãe também, você já viu. É a filhinha que fica. E cada vez ela fica mais gordinha e traz um netinho para você. Ela vai e volta, vai e volta. Agora, não estou mandando ninguém chutar de casa. Estou mandando orientar, mostrar o que é, mostrar o dever, como filhos, que dever nós temos, porque o nosso pai, o que nós temos, ele teve o dever, ele sentiu, Deus sentiu o dever, ao vir na terra e diz, eu vou preparar-vos lugar. É ele que sentiu o dever. É o rapaz que sente o dever. Vou arrumar um lugar para pôr a minha menina para dormir. Minha namorada, a minha mulher. Porque depois que casa, namorado ainda. Não dá problema. Quem gosta desse tipo de mensagem, ainda bem nós estamos pregando dentro de uma sala. E depois eu tenho uns guarda-costas aí, quem não gostar, procura eles aí. Fala com eles primeiro, um é quebrado, outro cheio de parafusos. Ele não é mole, ele caçará até que ele encontre. Amém. Ele encontrará sua carne, ele quer maná fresco, ele trabalhará ali e escavará até que o encontre. Ele voará mais e mais alto. Não vou muito nesse ponto para me terminar, que senão eu não termino. A gente pega um lado e sublime, belo, máxima imperfeição, aí tem que aguentar de tudo. Não, nós somos crentes, somos pais, mas temos que orientar. E a mãe tem que pôr ao lado desse pai nessa hora e reconhecer, amar o filho, amar a filha. E agora, nós estamos aqui para te ajudar. Vamos te ajudar a pagar um aluguelzinho ali para você. Que aqui você ainda saiu de casa e quer ser o galã, o mandão na minha casa. Eu vou ajudar a pagar um aluguel para você. Vamos na casinha ali, pagar um aluguel. Vou te dar até uma cesta por mês. Cheia, não fazia não, eu vou quebrar o galho ainda. Vou fazer alguma coisa para você. Mas você vai sentir a responsabilidade da sua casa. Não na minha. Sublime meu pai. Eu tomei essas coisas aqui, vou voltar a falar, que eu preciso falar sobre isto. O que Abraão, pai das nações, HM, pai dos gentios. Agora você pega a mensagem de Mombrano diz, Abraão, ele aponta para os judeus, porque ele veio de Sem. Jafé, os samaritanos, Cã, os gentios. Muito
Muito bem, mas logo você tem que ver, é pai das nações. Já não é hebreu aqui. Pai das nações é gentil. Ele é pai das nações. Abraão. Para começar, você pega o nascimento de Abraão, da onde ele veio, na casa dos seus pais, de Ur dos Caldeus. Então, ele era um gentil de nascimento. Ele estava sendo um gentil de nascimento. E agora, ele está representando um povo do seu dia e um povo do nosso tempo. E lá tinha um Abraão, HM, e hoje tem um Bran, HM. Lá tinha um pai das nações, e aqui tem um pai das nações. Lá era Abraão, aqui é Bran. Entende? Aqui ele está apontando para gentil. William Branham não aponta para judeu, aponta para gentil. E sublime é o pai, como é belo, como é o máximo de perfeição. Aí Deus chega para ele e diz: nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo, porque eu tenho feito algo para você. Na sua velhice, você vai ter algo, vai ter um ministério. Então não fumes, não bebas. Como Deus preparou um homem para dar exemplo para nós. Então nós não temos exemplo de fumantes na mensagem, nós não temos exemplos de beberrões na mensagem, nós não temos exemplo de adultérios e de adúlteros na mensagem. Por quê? Porque quando você olha para isso, o máximo de perfeição, sublime é o Pai, quer dizer, Branham, sublime é o Pai. Muito bem, e agora eu tenho que ser perfeito como o meu Pai que está no céu. Isso foi no tempo de Jesus, eles tinham que ser igual a Jesus. Agora no tempo de Branham, eu tenho que ser igual a Branham. Se eu não servir para fazer aquilo, então ele não é meu pai. Simplesmente ele não é meu pai. Porque ele é pai desta maneira, de perfeição. Como que Jesus disse? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas tem um exemplo na terra. Nesse tempo, Deus tem um exemplo na terra chamado Branham. Exemplo de santidade, exemplo de caráter, exemplo de dizimista. Vocês têm esse exemplo, entende? Porque nós puxamos a corda de onde nós vimos. Vai dar lá em Abraão. Abraão pagou o dízimo até das coisas que eram roubadas. Mas como roubadas? Porque quando eles ganhavam uma batalha, eles podiam tirar tudo do inimigo. É o despojo. E ele pagou dízimo até daquilo. Que homem foi aquele? Pagou dízimo de tudo para Melquisedeque, e Melquisedeque não tinha que levar nada para o céu. Eu não sei como foi que ele pagou. A Bíblia diz que ele pagou e eu creio que ele pagou. Então eu tenho um que me deu exemplo de tudo. É de santidade, de respeito, de obediência aos pais, submissão aos pais, de um pastor abençoado, de um profeta humilde. Ele diz: Deus, faça-me uma bênção para os ministros, uma bênção para os meus irmãos. Eu tenho um homem que me deu exemplo nesse dia, e ele, o nome dele significa sublime é o Pai. Mas vou repetir isso daqui, porque agora, até aqui eu falo essas coisas, tem crente que talvez, mesmo da mensagem, está me criticando. Acho que eu tenho um parágrafo aqui que eu não posso deixar de ler. Tem um parágrafo aqui. Deixa eu ler para você. Porque clamas fala a blasfêmia. Outro dia, 123. Outro dia, um homem, um ministro batista, tomou esse retrato do anjo do Senhor e riu dele. Agora eu falo o anjo do Senhor, você não sabe o que é? Tomou o retrato do anjo do Senhor e riu dele.
Veio? Isso é blasfêmia. Se é blasfêmia rir do retrato do anjo do Senhor, o que Deus vai fazer com esses pastores que estão dizendo que nós estamos pregando o novo nome Brana e é do diabo? É só isso daqui. O ministro falou contra a foto do anjo do Senhor. E é uma blasfêmia. E agora os ministros, lá foi ministro Batista que falou, e aqui o pior que é ministro da mensagem. Hoje são ministros da mensagem. Por quê? Não conhecem eles o significado do nome Brana? Sublime é o Pai. Belo. O máximo de perfeição. Isso é no natural. Mas eu vou te dizer na própria boca de William Branham. Deixa eu ler aqui outra vez. O próprio William Branham falando na carta áudio ao irmão Liveio, que ele mandou essa carta para o irmão Liveio, eles fizeram um livro. O irmão Liveio morreu esse ano. Parágrafo 29. Eu quero ler aqui o 27. Quando o irmão Branham mandando a carta em áudio para o irmão Liveio, ele diz assim: Li, ele diz, eu estou confessando a você. Li, é para você saber o que eu entendo. Gostei. O que eu entendo. E que você entenda esta posição. Irmão Branham diz: Li, estou mandando isto para você porque eu entendo e você também entende. Não. Li, eu estou mandando isso para você, saber que eu entendo e que você entenda. Porque não entendi ainda. Será que partiu e não entendeu? E que você entenda, porém eu não posso dizê-lo às pessoas. Era sobre isso aqui, sobre o nome dele. Eu não posso dizê-lo às pessoas. É o parágrafo 29. A carta áudio do irmão Branham ao irmão Liveio. E nós, se puder, irmão Branham dizendo, eu creio que já lhe falei a respeito da referência de Gran, ter 6 letras, o qual significa o homem, ou o mundo. Bran tem 7 letras, o qual significa perfeito, perfeição. Está aqui, ó. Você pensou que eu estava pregando uma coisa minha, né? Está aqui, ó. Irmão Branham disse para o irmão Liveio: olha, eu entendo, e espero que você entenda isso daqui também. Mas se ele não entendeu, eu entendi. E eu estou falando porque eu entendi isso daqui. Gran, 6 letras, o homem e o mundo. Mas ele não diz aqui Abraão, não. Agora aqui ele diz Bran. Bran tem 7 letras, o qual significa perfeito, perfeição. Como que vocês podem dizer, meus irmãos ministros da mensagem, que o novo nome Bran é do diabo? Como vocês podem dizer quando o próprio significado do nome está dizendo que sublime é o Pai, e isso daqui são características de homens na terra que estudam para saber o significado do nome de cada ser humano mortal, mas desse outro lado aqui é o próprio profeta falando. Entende? O que é sublime é o Pai. Esse daqui é belo, é o máximo em perfeição. Então o que Branham está dizendo aqui? O que Branham tem 7 letras, o qual significa perfeito, perfeição. Fica com isso para você. Porque se um ministro blasfemou do anjo do Senhor, numa foto do anjo do Senhor, você está blasfemando do próprio profeta que você diz crer. Você deveria entender por que pregamos novo nome. É porque a única coisa que eu vejo que é perfeita hoje é o que o irmão Branham disse que é perfeito. Diz, Bran tem 7 letras. Perfeito, significa perfeito.
E logo ele põe uma vírgula e diz: perfeição. Sede vós perfeito, como o vosso Pai Celestial. O Pai Celestial teve brana para refleti-lo aqui na terra. Por isso nós, como pais, estamos refletindo o nosso caráter, nossa vida, nosso Deus, nossa fé dentro da nossa casa. Certo? Eu não estou, vou repetir, não estou dizendo para você mandar seu filho para a rua. Simplesmente mostrar para ele a verdade. Mostra para ele o lado certo. Ele precisa saber o lado certo da vida, porque um dia ele vai ser pai e ele vai ter que controlar a casa dele também. E ele não vai querer que ninguém meta colher de pau. Não é assim que ele diz? Não meta colher de pau na minha vida. Então, faça isso e Deus te ajudará. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Ajuda-nos, porque nós precisamos mais e mais de Ti. Ajuda-nos a criar nossos filhos e ensiná-los a ter o caráter que nós lutamos a vida inteira para ter. Que o Senhor profeta diz: caráter não é dom, caráter é vitória. É porque eu lutei contra o adultério, é que eu tenho um caráter de não adulterar. Lutei contra o cigarro, que eu não tenho um caráter de fumante. Lutei contra a cachaça, que eu não tenho um caráter de bêbado. Senhor, estamos aqui agradecidos ao Senhor. Glória. Nós lutamos contra o adultério, por isso não temos caráter de adúltero. Estamos aqui agradecidos ao Senhor pela palavra, pela fé, pela luz do Evangelho, pelo ensinamento. Ajuda-nos a ensinar nossos filhos a caminhar no caminho do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.